A paz do Senhor. Bom dia, meus irmãos. Que alegria. Assembleia de Deus, 112 anos. Glória a Deus, que alegria. Amados, nesta manhã nós iremos iniciar os nossos estudos da nossa nova revista, do nosso querido programa de educação continuada, o PEC. Eu tenho a honra, muito obrigado, pastor Felipe, pelo convite, de dar início a esse estudo. E tenho certeza que vai ser uma bênção. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Que alegria, meus irmãos, ainda estamos em clima de festa. As imagens, toda a emoção, toda a unção, a bênção de Deus derramada sobre essa igreja ainda pode ser sentido. Tudo isso que Deus nos ofereceu, tudo que Deus nos proporcionou. Aleluia. Vamos fazer como costumamos fazer sempre. Leremos alternadamente. Eu leio o primeiro verso, a igreja me acompanha. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Nós leremos até o final do capítulo 1. Diz assim: Houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava, e por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma, por isso ele pensou que ela estava embriagada e lhe disse: Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Então ele disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Eles levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor, e depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela.
Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor, fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que fiz. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento. Aleluia. Meus amados, nós estamos entrando num livro histórico da Palavra de Deus que tratará exatamente de um período que transita, um período que é a transição daquele período que já estudamos em Juízes para o juizado, vamos dizer assim, para um outro período da história do povo de Deus, que é o período monárquico. É a monarquia que terá início ainda dentro desse livro de Samuel, que terá início com Saul e depois o grande rei da nação, que será Davi. O livro de Samuel trata exatamente do final do período dos juízes e a preparação que Deus está operando para trazer ao povo de Israel um novo sistema de governo, uma nova modalidade de governo político, que é a monarquia. O que nós estamos assistindo aqui é a introdução desse livro, o início dessa narrativa que já nos apresenta a figura de Eucana, a figura de Ana, sua esposa, e a figura de Penina. Esses são os três personagens, são as três figuras humanas mais importantes desse começo, desse início. E quando nós olhamos a nossa revista, o nosso comentarista dá uma ênfase, um pequeno destaque ali à figura de Eucana, destacando-lhe a sua devoção, a sua fidelidade a Deus, o cumprimento que ele realiza dos sacrifícios anualmente, como ele comparece anualmente a Siló para sacrificar a Deus, como Eucana é esposo dedicado, como Eucana é esposo atencioso, como ele amava a sua mulher e como ele provê de afeto, de carinho a sua esposa, as suas esposas, com ênfase, é claro, na figura de Ana. Amados, se eu tivesse que nesse momento intitular essa mensagem, se eu tivesse que dar um título a essa minha fala, eu a chamaria de Fracos diante de Deus. Fracos diante de Deus. Eu queria que a igreja repetisse comigo bem forte: fracos diante de Deus. Amém, amém. É claro que, após olharmos a dedicação de Eucana, nós não podemos deixar de observar uma falha, um deslize, um pequeno deslize desse homem, desse efraimita, desse homem da tribo de Efraim. Ele comete ali um pequeno deslize, qual seja a sua poligamia. A Bíblia diz que ele tinha uma mulher chamada Ana e uma outra mulher chamada Penina. Diga comigo: uma mulher, a primeira; outra mulher, a segunda. A segunda. Penina vem depois de Ana, o texto sugere essa sequência, né? E isso nos remete a uma prática muito comum, lamentavelmente, naqueles tempos da decadência moral de Israel, a prática da poligamia, que nunca foi incentivada, que nunca foi encorajada por Deus. Apesar disso, em contato com outras culturas, com outras civilizações cananeias, o povo de Deus adere
à prática da poligamia. E assim Eucana, o homem dedicado, o homem virtuoso, assim Eucana, o homem devoto, comete um pequeno deslize que lhe trará algumas graves consequências. Que consequências sejam essas? Sobretudo aquela que diz respeito à vida emocional, à condição emocional da sua primeira esposa, Ana, que agora tem, como diz a Bíblia, uma rival, Penina, que agora divide ali a casa, a família, com essa outra mulher que sobre Ana leva uma pequena vantagem. Penina tem filhos. E eu digo isso já me corrigindo, a vantagem não é pequena, é uma grande vantagem. Não conceber, não gerar filhos, não entregar ao esposo a descendência ou uma descendência é entendido naquele momento como uma maldição diante de Deus. E Ana, então, carrega agora o peso de olhar para o lado e ver que o marido tem uma outra esposa e que essa esposa tem filhos que ela não tem. Que essa outra esposa gerou uma descendência que ela não gerou. Eis, então, as três figuras centrais desse começo do livro de Samuel. Eucana, o bom marido devoto, mas um tanto imprudente. Ana, a esposa melancólica, triste, por que não dizer deprimida, uma vez que ela se debulha constantemente em lágrimas e uma vez que nem comer essa mulher tem gosto mais de fazer. Não tem prazer nem de comer. Então, por que não dizer que nós estamos falando de uma mulher melancólica, de uma mulher triste, de uma mulher desiludida com a sua própria realidade? Esse é o cenário que nos apresenta o início do livro de Samuel. Veja, meus irmãos, o nome de Ana, a palavra Ana, o nome Ana, significa aquela sobre quem há graça, né? Significa exatamente a palavra graça, e nós vamos precisar um pouco entender o que significa isso na vida de Ana, o que significa entender que sobre ela existe a graça de Deus, paira a graça de Deus, como também sobre nós. Vejamos ainda, um pouco mais adiante, que nós observamos no texto o cuidado do narrador de dizer assim, veja, Penina tem filhos, Ana não tem, isso gera uma tensão entre elas, isso gera um problema, um agravante na situação de Ana, é a maneira como o escritor do texto, entende-se que o texto é escrito pelo próprio Samuel, portanto é um texto autobiográfico, ele está contando o princípio, né, da história, da sua história familiar, e ele mesmo, como narrador, ele gera uma tensão e faz questão de nos informar esse detalhe que é esse, né, tão grave. Penina tem filhos, Ana não tem. E veja no verso 4, diz assim, no dia em que Eucana sacrificava, e aí verso 5, a Ana, porém, ele dava uma porção dupla porque ele a amava. Veja que Eucana gera um problema e depois ele tenta amenizar o problema. Ele casa pela segunda vez, a segunda esposa gera filhos, ele coloca a primeira esposa numa situação emocional delicada e agora ele pretende amenizar isso, cuidando, atendendo às necessidades de Ana com maior atenção, com atenção dobrada, com porção dobrada, inclusive do sacrifício que ali eles compartilham, né? Porém, parece que no coração de Ana, no espírito de Ana, não há nada que possa solucionar a sua angústia. Parece que não há nada que possa minimizar a sua melancolia. A gente pode dizer até aqui, nós podemos concluir até aqui, que Penina é mãe. Não há dúvida, Penina é mãe e por isso sente-se melhor esposa. Precisamos entender que naquele contexto gerar filhos era honroso, né? E de fato gerar filhos para Deus é honroso. Apesar do que se diz hoje, apesar de toda uma campanha que há no mundo ocidental e no mundo inteiro, por que não dizer, contra a maternidade, gerar filhos é honroso. Porém, Penina se prevalece dessa circunstância e confia talvez muito mais em si mesma do que no Senhor que lhe gerou, que lhe deu os filhos. Ana, pelo contrário, é a mulher que não tem filhos, ela não é mãe, mas ela é uma esposa amada. E a Bíblia diz e sugere que ela é bem mais amada, ela é muito mais amada por Eucana do que Penina. Então veja, uma é mãe e se julga melhor esposa quando talvez não seja assim aos olhos do marido. A outra não é mãe e se julga uma má esposa porque não conseguiu
entregar ao marido uma descendência. Porém, há uma outra grande diferença entre elas. Ana confia não em si mesma, mas Ana confia no Senhor. E sabe que para Deus absolutamente nada é impossível. Sabe que Deus se agrada da pequenez daqueles que suplicam por Ele, que clamam por Ele. A Bíblia não faz nenhuma menção de Penina orando. A Bíblia não faz nenhuma menção de Penina suplicando, porque talvez ela comete um erro até hoje muito comum, que é o erro de confiar em si mesma, que é de dizer assim: eu sou jovem, talvez, né? Possivelmente mais jovem que Ana, eu sou fértil, eu gero filhos, eu sou excelente esposa. E entenda-se, não preciso orar. E Ana diz assim: eu sou uma esposa infeliz, eu sou péssima esposa, embora amada eu não gero filhos, eu sou infértil, eu não sou nada, não sou ninguém, mas confio no Senhor e espero nele, e por isso eu oro incessantemente. Glória a Deus, aleluia. Mais adiante nós vamos ver no verso 7, a recorrência dos sofrimentos de Ana. Então você pode pensar, talvez tenha alguém aqui nessa manhã que diz assim: há quanto tempo eu choro, e há quanto tempo eu sofro, e como eu tenho orado. Mas nesse verso, no verso 7, nós sabemos que de ano em ano, as aflições de Ana, não só as suas, mas as aflições de Ana também se intensificavam. Vejam, de ano em ano, todas as vezes que ela subia à casa do Senhor, a outra a irritava, e por isso ela chorava e não comia. A igreja pode repetir? Ela chorava e não comia. Não são sintomas bem conhecidos do mundo atual, da sociedade atual, né? Me parece que Ana vive um quadro realmente depressivo, um quadro de ansiedade profunda. Já não quero comer, né? Já não quero fazer nada, e eu somente choro. Pode ser que aqui algumas pessoas já passaram essa situação na vida. Pode ser que alguém aqui esteja atravessando, inclusive nesse momento, esta situação. Pode ser que alguém hoje no seu íntimo disse assim: quer saber? Eu vou à igreja, eu vou ao culto, eu vou lá na Assembleia de Deus, eu vou para a EBD, porque eu já não aguento mais chorar, e há quanto tempo eu clamo, e há quanto tempo eu oro, e eu não tenho mais vontade de fazer nada, mas hoje eu vou à casa do Senhor buscar para mim uma resposta, porque Ele é um Deus de relacionamentos. Aleluia! Glória a Deus! E quando nós olhamos mais adiante, nós entendemos que aqui nesse ponto, Ana poderia ter se conformado ao mundo. Vejam, ela está desesperada. Ela é a primeira esposa, sobre ela há um peso, é exercida sobre ela uma pressão, que é justamente a maternidade de Penina. Ora, não é assim que nós também vivemos? Quanta pressão é exercida sobre nós? Temos que ser os primeiros, temos que ser os melhores, temos que ser os mais competentes, temos que ser sempre fortes, temos que ser sempre infalíveis. E isso vai aos poucos nos esmagando, isso vai aos poucos nos comprimindo, nos angustiando. E Ana poderia nesse momento ter se desesperado. Ela poderia ter se conformado ao mundo. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que ao redor de Ana, ao redor de Israel e já dentro de Israel, o culto a divindades cananeias era imenso. Todos nós estudamos aqui o livro de Juízes, todos nós estudamos aqui o livro de Ruth e recordamos, como bons alunos que somos da EBD, quanto Israel estava corrompido pela idolatria. E Ana, desesperada, aflita, sem enxergar mais recurso nenhum, ela poderia dizer: quer saber? Eu vou adorar o Deus da fertilidade. Sim, porque existia um Deus chamado da fertilidade, que era Baal. E ela poderia dizer: eu vou recorrer a Baal. E quantos crentes no tempo de agora não têm se desesperançado, não têm se desesperado, não têm se desencaminhado e recorrido a caminhos enganosos? Mas Ana não se conforma àquele contexto. Ela é fiel. Ela é fiel.
Ana é israelita, e certamente, no auge da sua aflição, ela se lembrou daquilo que está no livro do Êxodo, no capítulo 20, no verso 3, quando Deus entrega as tábuas a Moisés, e lá está escrito assim: não terás outros deuses diante de mim. Ana repousa, coloca a sua esperança, a sua fé, a sua expectativa no Deus do seu povo, no Deus dos seus antepassados, no nosso Deus, o Deus de Israel. É hora de nós pensarmos que talvez estejamos longe demais, distantes demais. É hora de pensarmos que talvez estejamos desviando o foco da nossa fé para outro lugar que não esse Deus, quando na verdade ele disse: tu não terás outros deuses diante de mim. Ela resolveu suplicar. Ela resolveu suplicar, mais que suplicar, ela resolveu fazer um voto. O que significa fazer um voto? Significa exatamente depositar todas as suas expectativas nesse Deus, na solução para o seu problema. Veja, até hoje, quando nós votamos, dentro do nosso sistema eleitoral, nós dizemos assim: eu conheço esse candidato. Quando você vota em alguém, você está dizendo, né? De alguma forma você está dizendo: eu conheço esse candidato, eu acredito nele, eu deposito nele a minha expectativa. E Ana está dizendo: eu vou fazer um voto também, eu vou votar em Deus. Não me venha Baal com suas mentiras, não me venha seduzir a mentira da idolatria, porque eu permaneço diante do único Deus, que é o Deus de Israel. A súplica de Ana, a súplica dessa mulher, é a solução que ela encontra, é a saída que ela encontra no momento de angústia. Que coisa linda, que lição para os nossos dias, que lição para o nosso tempo. Veja, o voto literal de Ana. Ela resolve fazer um voto, e ela diz assim: eu vou entregar, Senhor, se tu me concederes um varão, um filho homem. É a oração dela. Senhor, se tu me concederes um filho homem, eu o entregarei a ti, por todos os dias da sua vida. E aqui não tem metáfora, aqui não tem figuração, é literal. Eu vou entregar, Senhor. Ora, quem pede algo que mais deseja, quem pede o que mais deseja, já disposta a entregar? Quem é capaz de pedir o que mais almeja, já confiando a tal ponto de se comprometer em entregar? Talvez aqui estejamos diante do princípio fundamental da adoração. A adoração não é necessariamente o louvor, a menos que esse louvor seja seguido de uma entrega absoluta, a menos que esse louvor seja seguido de uma confiança total. Ana adora a Deus no momento da sua oração, e Deus esquadrinha o coração dessa mulher e vê no coração dela o que já tinha visto em Abraão. Ele confia completamente em mim, ela também. Ana confiou, e certa de que iria receber, ela disse: assim que eu receber, e tenho certeza que assim será, eu também vou entregar, ainda que eu ame. Adore a Deus também você, adore a Deus, entregue a Ele tudo que você mais ama, entregue sua casa, entregue sua família, entregue seus filhos, consagre os seus filhos. Esse que prega nessa manhã para vocês é fruto de oração. Aleluia! Fruto de uma mãe que orou, fruto de uma família que se colocou de joelho. Consagre a sua casa ao Senhor, mostre ao Senhor teu Deus e ao mundo que você o adora incondicionalmente, a ponto de entregar para Ele aquilo que mais você ama, e a ponto de entregar aquilo que você ainda nem recebeu, e ainda assim você crê na promessa desse Deus. Aleluia, glória a Deus. Veja, certamente, quando Ana faz a sua oração, como israelita, ela está pensando no que nós lemos no capítulo 15 do livro de Êxodo. O que nós temos lá na abertura
de Êxodo capítulo 15, nós temos o cântico de Moisés, que diz assim: eu cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, Ele é o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meus pais e por isso eu o exaltarei. E diz o cântico de Moisés: o Senhor é homem de guerra e Senhor é o seu nome. Diga comigo: o Senhor é homem de guerra. Então seja lá o que te falte, meu irmão, minha irmã, seja lá o que você esteja buscando, seja qual for o desejo do seu coração, se suplicando você crê, Deus há de te entregar, se assim for a vontade dEle. Aleluia! Creia nisso. Que oração poderosa, que fé a dessa mulher. E veja, ela está dizendo: meu filho será nazireu, na cabeça dele não vai passar navalha. A palavra nazireu vem do verbo hebraico nazar, que significa consagrado, separado. A minha pergunta para você nessa manhã, uma vez que nós estamos numa EBD, numa escola, e nós precisamos sair daqui com uma lição, a minha pergunta para você é: nós temos consagrado os nossos filhos? Nós temos consagrado as nossas casas? Ah, pastor, o senhor está dizendo que tem que passar navalha na cabeça do menino? Não, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo sim, de algum modo, que você não pode entregar a educação, a criação, o caráter, a formação do caráter do seu filho a qualquer pessoa. A escola é feita para educar, ela tem um conteúdo disciplinar que tem que ser cumprido, mas o conteúdo moral da formação do caráter do seu filho é sua responsabilidade. Consagre, santifique o teu filho, santifica a tua casa. Quando o menino chorar, não entrega para ele um celular como se você estivesse isentando do compromisso moral de cuidar dele. Quando ele insistir, quando ele rolar, quando ele pular, quando ele saltar, exerça a sua autoridade de pai, exerça a sua autoridade de mãe. Eduque o menino no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho se lembrará disso. Aleluia! Estamos vivendo numa sociedade descomprometida diante de uma mulher que ainda nem tem o seu filho, mas crendo que receberá, ela diz assim: ele será santo, consagrado, será teu. Não deixe seu filho vestir o que bem quer, frequentar o lugar que bem quer. Não deixe o seu filho cultivar um palavreado que bem quiser. Nós somos crentes, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor não espera menos de nós do que esperava de Ana. O Senhor espera de nós a mesma fé e a mesma fidelidade, o mesmo compromisso. Não deixe seu filho andar com essas camisetas pretas, com símbolo satânico, corrente no pescoço, corrente na calça, corrente no braço, corrente no sapato. O que é isso? Nós somos libertos. Aleluia! Glória a Deus. Voltemos à cena da oração de Ana. Essa mulher ora com tanto derramamento. Ela suplica com tanta entrega que o sacerdote imagina que ela está embriagada. E a hipótese de Eli não é absurda, tendo em vista a depravação de Israel naquela época. Não era absurdo que ali alguns aproveitassem do momento do sacrifício para exagerar. A hipótese dele não é absurda. Mas Eli, nós vamos entendê-lo melhor ao longo das próximas lições, veremos que ele é um sacerdote um tanto negligente. E talvez não reconheceu, ou não reconheceu de fato, o Pentecoste que está acontecendo ali. Ana está cheia do Espírito Santo. Ela parece a gente. Ela está parecida a gente, né? Ah, se pudessem nos ver dentro do nosso quarto. Ah, se pudessem nos ver naquele cantinho
que naquela hora certa do dia nós nos recolhemos. Ah, se pudessem nos ver, como nós nos debulhamos em lágrimas, como nós não conseguimos mais articular a palavra, porque o Espírito de Deus está sobre nós, e tudo que nós conseguimos fazer é gemer, gemer, gemer. Ana está nesse íntimo com Deus, o sacerdote não percebe isso. E diz o verso 13, Ana só falava em seu coração, e assim fazendo, não cometeu o mesmo erro que Israel cometerá depois, porque o próprio Deus disse a Isaías, esse povo se aproxima de mim com a boca, mas em seus lábios me honra, mas em seu coração está longe de mim. Ana faz o contrário. O texto diz que ela ora no coração, mas da boca não sai palavra. Essa deve ser a nossa oração. Estamos no tópico 2 ainda da nossa lição. E Ana vai explicar, uma vez que Eli intervém, ela explica o porquê da sua oração tão espontânea. Hein, meus amados? Por que eu estou orando assim? Ana explica para o sacerdote. Ela não está usando nenhuma frase feita, ela não está usando nenhum modelo fixo, nenhuma frase, um texto predeterminado. Ela está fazendo uma oração, uma súplica extremamente espontânea. E no verso 15 desse mesmo capítulo ela diz, eu sou uma mulher atribulada no espírito, é por isso que eu oro desse jeito. Eu não tenho outra maneira para orar, eu não tenho palavras para expressar o meu sofrimento. E quantos aqui, ao longo de suas vidas, talvez não experimentaram uma situação desse tipo, não tem mais palavras. Gente que diz assim, eu não tenho mais lágrima para chorar. É o caso de Ana. Faltam lágrimas, faltam até mesmo palavras. Ela diz, eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu não bebi nem vinho nem bebida forte, porém, atenção para isso, porém eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ela não diz, eu derramei, eu vou derramar. Ela diz, e nem está dizendo, eu estou derramando. Ela diz, eu venho derramando. Sabe o que significa isso? Ato contínuo, sucessão, repetição do mesmo acontecimento. Eu venho orando há muito tempo. O texto diz, ano após ano, toda vez que vão a Siló, ela sofre com a humilhação empreendida por Penina. Então, meus amados, tudo no relacionamento com Deus é um processo. Comece a orar hoje, ore também amanhã e depois de amanhã e prossiga orando até que o Senhor Deus cumpra o propósito dele na sua vida. Nós estamos celebrando o aniversário da Assembleia de Deus. São 112 anos, nós poderíamos dizer, são 112 anos que essa igreja vem orando. E tem sido 112 anos de Pentecostes. Assim tem sido com Ana, assim foi com Ana. Ela justifica, e certamente Ana confia no que o Senhor fez também a Sara. Se nós olharmos Gênesis 18, preste bem atenção, eu estou contextualizando você. Ana está vivendo numa época, mas olhando para trás os grandes feitos e maravilhas do Senhor. É isso que você tem que fazer. Enquanto crente, você não tem que olhar para o presente somente. Você precisa olhar para a história da salvação que Deus vem escrevendo ao longo dos séculos e saber que você é parte dessa história. E se ninguém ficou para trás, não é você que vai ficar. O Senhor Jesus disse, nenhum daqueles que me foram entregues pelo Pai eu perderei. Nenhum. Você faz parte disso? Ana olha para trás e se lembra do que Deus fez a Sara ou Sarai. No Gênesis 18, 9 e 10 diz assim, então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde é que ela está? E ele respondeu, está aí na tenda. E disse um deles, certamente eu voltarei a ti daqui a 1 ano. Você pode repetir? Eu voltarei a ti daqui a 1 ano.
ano. Agora você entende por que toda vez que Ana vai a Siló, de ano em ano, ela suplica, ela chora, e eu tenho certeza que a oração dela é essa: faz, Senhor, em mim como tu fizeste a Sara. Abençoa o meu ventre, abre a minha madre, cancela essa infertilidade e faz com que eu tenha filhos para a glória de Deus. Aleluia! Isso é fé, isso é consciência de identidade, é saber quem você é. Ana sabia que havia um Deus, que esse Deus era o Deus de Israel, que esse Deus era poderoso para fazer, poderoso para gerar vida onde não há vida. Consagre o teu filho, consagre a tua filha. Talvez você olhe para o teu filho e diz assim: eu sou crente, mas meu filho está esquisito. Eu sou crente, mas minha filha está diferente, não tem me escutado, não tem me ouvido, não tem me atendido, não tem me obedecido. Consagre o teu filho e a tua filha. Clama: Senhor, faz comigo o que tu fizeste com Ana, faz comigo o que tu fizeste com Sara, com Raquel, com Rebeca. Dai-me uma descendência para o reino. Aleluia! Glória a Deus. E adiante, diz assim, veja, depois da oração, existe o antes, o durante e existe o pós-oração. Se a sua Bíblia está aberta, veja comigo o verso 18. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Você pode dar um glória a Deus? Não? Aquela mulher que naquele ano chegou e mesmo tendo recebido porção dobrada de Eucana, diz: eu não quero comer, eu não tenho vontade de comer, a minha vida não tem sentido. Ela ora demoradamente e quando ela se levanta, a Bíblia diz, ela agora comeu e já não era mais triste. Glória a Deus. Esse é o nosso espírito. Esse é o nosso espírito. Nós somos convidados a uma fé absolutamente intransigente. Não, mas não é bem assim, tem que ver e tal, não sei o quê. Não, a minha fé é intransigente. Eu creio no único Deus e de uma maneira incondicional, porque eu sei que Ele é o Senhor dos exércitos que peleja por mim. Eu sei que Ele é varão de guerra. Aleluia, glória a Deus. Veja, no verso 19 a Bíblia diz assim: o Senhor se lembrou de Ana. Nesse contexto, nos originais, o verbo lembrar é um equivalente a uma, não diria um duplo sentido, mas uma pequena ambiguidade, enfim, que relaciona o verbo lembrar também ao verbo agir. Quando as pessoas viajam, amigos nossos viajam, parentes viajam, as pessoas voltam, a gente diz assim: você se lembrou de mim? Quando você estava lá em Fortaleza, você estava lá no Rio, sei lá, né, lá em Londres, você se lembrou de mim? A pessoa pode responder para você: lembrei. E você vai fazer o quê? Você vai fazer assim, ó. Cadê? Você lembrou de mim? Lembrei. Cadê? Tanto que a gente chama para os objetos, os souvenirs, de lembrança. Lembrança. Não é isso? Então, se você lembrou de mim, mas não trouxe nada, vai desculpando, mas você não lembrou, não. Você não lembrou, não. Então, eu estou contextualizando, estou ilustrando para os irmãos entenderem que esse lembrar implica agir. O Senhor se lembrou de Ana, o Senhor agiu. E não tem esse negócio de dizer: mês que vem, depois nada. Orou em Siló, voltou para Efraim, encontrou, conheceu, se relacionou com seu marido e Deus na hora se lembrou, Ele agiu, Ele atendeu, Ele cumpriu, porque Ele é varão de guerra. Você tem que entender que Deus está preparando uma monarquia para Israel. Você tem que entender que Deus está preparando um reinado para Israel. Só tem rei
se tiver quem possa ungí-lo. Enquanto isso, se lembre agora das nossas aulas, em lições passadas, em revistas passadas. Enquanto isso, Ruth está gerando Obed, que vai gerar Jessé, que vai gerar Davi. Mas quando Davi estiver na idade certa, é preciso um profeta para ungí-lo. E Deus está providenciando agora, porque Ele é Deus de detalhe. Então entenda, aquilo que está reservado para a sua vida, foi projetado por Deus antes de você ser concebido, e não falhará de modo algum. Aleluia! É por isso que eu estou aqui. É por isso que você está aqui. Porque nós somos um plano. É por isso que nós estamos marchando e avançando há 112 anos. Porque nós somos um plano. E um plano infalível. Pode bater palma, pode aplaudir. Não é para mim não. É para o Deus de Israel. E nenhum plano dele foi frustrado, porque a salvação prometida veio, o sacrifício aconteceu, mas o Senhor está vivo e há de voltar em breve. Glória a Deus. Por causa do tempo eu preciso avançar. Sabemos que o filho será chamado Samuel, que para uns significa Deus ouviu, e para outros significa do Senhor o pedi. As duas leituras, as duas traduções são excelentes. Do Senhor eu pedi e Deus ouviu. Samuel, Shimuel. Veja, o verso 22 diz assim: levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Não é fácil, né? Não é fácil. Desejar tanto um filho, enfim tê-lo, e dizer, eu vou entregá-lo para sempre. Isso é adoração. Isso é adoração. Renuncie ao que te é mais caro, e Deus saberá que você o adora e que não há nada entre você e Ele. Amém? Veja, no verso 25, imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. Ainda tem um detalhe no verso 24 que eu nem vou comentar, mas vale a pena a gente notar. Ana leva consigo, verso 24, um novilho de 3 anos. Algumas traduções dizem que são 3 novilhos. De qualquer maneira, a gente consegue com isso entender que Samuel devia ter ali 3 anos. Porque ou ela está reservando um novilho para ser sacrificado a cada ano de vida do menino, ou então ela está levando ali um novilho após que ela reservou ao longo desses 3 anos. Então, ou são 3 novilhos, sendo um a cada ano, ou então um novilho guardado ali durante 3 anos. Não importa muito, isso não altera muito o sentido. O fato é que esse detalhe mostra quanto Ana é grata a Deus. Quanto ela é grata a Deus. Veja. E nós chegamos, enfim, ao momento da entrega de Samuel, verso 28. Eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor eu o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Adoração, portanto, é uma entrega absoluta. É só você que sabe aquilo que você mais ama, mas isso pertence ao Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus, tudo mais será acrescentado. Isso significa dizer que quando você ama muito, quando você quer muito, quando você almeja muito, procure não aquilo que você almeja, mas busque o Senhor e Ele proverá. Ele proverá. Amém? Eu encerro mencionando o Cântico de Ana, que também é tema da nossa lição, abrindo o 2º capítulo. E eu vou ler alguns versos somente do 2º capítulo. Verso 1 diz assim: o meu coração se regozija, minha força está exaltada no Senhor, rocha não há nenhuma como o nosso Deus, o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingidos ou envolvidos de força. Eu quero encerrar, por conta do tempo, dizendo o seguinte: se for em nome do reino, do plano de Deus,
não há poder humano que possa impedir a vitória dos fracos. O tema da mensagem seria: fracos diante de Deus. É o que nós temos que ser, diante de Deus, fracos, para que sejamos cingidos, envolvidos, cobertos com a sua força. É por isso que a força do crente, a vida do crente, a vitória do crente é sobrenatural. É por isso que não entendem como é que esse crente passa aperto, tem dificuldade, enfrenta a luta, mas ele pula, ele grita, ele canta, porque a nossa vitória é sobrenatural. E deixa eu te dizer uma coisa: quanto mais fraco você se apresenta aos pés do Senhor, quanto mais você suplica, quanto mais você se humilha, mais Ele te reveste de força sobrenatural, mais Ele te prospera, mais Ele te abençoa, porque Deus se agrada daqueles que o servem, que o adoram. Há uma palavra atualmente chamada empoderamento. Que engano, empoderamento político, empoderamento social, empoderamento ideológico. Crente não busca poder, crente busca Deus. O poder pertence a Ele, a vitória pertence a Ele, e queiram ou não queiram, nós vamos avançar inexplicavelmente, e ninguém vai entender quando nós formos levados daqui, arrebatados em glória. Você pode dizer amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.